A palavra de Deus hoje está no Salmo 127 e Salmo 128. São os dois salmos, são curtinhos. Na tradução da Bíblia CNBB, Salmo 127 e 128. Na tradução da Ave Maria, Salmo 126 e Salmo 127, para que você possa acompanhar conosco. Então, enquanto você pega aí na sua Bíblia, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, assim, sempre que a gente tiver alguma coisa acontecendo, entrarmos ao vivo, você vai ser comunicado, vai poder participar, tá certo? Assim nos diz a palavra de Deus. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor, quando Deus, a quem o ama, Ele concede esse mesmo pão enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor. É graça sua o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro, são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem, feliz a mulher, que tem uma aljava cheia deles. Não ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos. Aí continua no Salmo 128. Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos. Viverás feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião o Senhor te abençoe. Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. O homem pode trabalhar, minha gente, mas é Deus quem edifica. Eu fui pregar em Curitiba uns anos atrás e na hora do intervalo um casal veio chorando. Ela estava com uma barriga bem grande, o rosto baixo, ela soluçava de chorar e o marido disse para mim assim: Márcio, minha esposa está grávida, como você pode ver, é o nosso primeiro filho e segundo os médicos será o único e não vai viver. Minha esposa sofre de um mal, se eu não me engano o nome do mal é esse, mal de Potter. Minha esposa sofre de uma doença rara e a pessoa que tem essa doença, o bebê dentro dela se deforma de uma tal maneira que não chega nem sequer ao final da gestação. O médico disse para a gente não chamar de filho o que está dentro da barriga dela, porque as deformidades são ao nível da monstruosidade. E ele disse, o pior é que depois do primeiro filho, a pessoa não engravida mais, e se engravidar, a situação do próximo é pior do que a do primeiro. Foi isso que ele me contou. E eu vi que ele esperava que eu orasse pela esposa dele. Mas Deus me deu uma inspiração diferente. E eu disse, eu sei que você espera que eu reze pela sua esposa, mas quem recebeu a graça do matrimônio, a unção, o ministério para rezar pela sua esposa, é você como marido. Na sua casa, na sua família, você é sacerdote. A sua casa é a igreja doméstica. E dessa igreja doméstica, os sacerdotes do lar são vocês dois. Então eu vou te ajudar na oração, mas você deve rezar por ela. Peguei as mãos dele, coloquei sobre a barriga dela, coloquei as minhas juntos e ajudei naquele momento de oração. Foi um dia muito sofrido para mim aquele dia, eu tinha vivido uma grande dor, uma grande tristeza. Estava lá conduzindo esse momento de oração com ele, mas coração muito apertado. Quando eu terminei de atendê-los, fui para a capela, chorei, porque eu tinha vivido uma situação muito dolorosa naqueles dias. Mas enfim, até as nossas dores Deus usa.
em favor das pessoas, porque me deu um nível de sensibilidade, de compaixão muito grande para com eles. Terminou o encontro, voltei para Cachoeira Paulista, demorei algum tempinho para voltar a Curitiba, uns 2 anos. E quando eu regressei, tinha terminado de fazer uma pregação, estava atendendo o povo, já era hora de voltar para o palco para a segunda pregação, quando alguém da organização chegou para mim e disse assim: Márcio, você precisa ouvir o que uma mulher tem a te dizer antes de você subir ao palco. Falei, mas a hora já está apertada, eu não vou passar ninguém na frente de quem está na fila. Ela falou, mas é muito importante, você precisa ouvir essa mulher antes de ir para o palco. Falei, eu não vou passá-la na frente de ninguém. E não há tempo para eu esperar para atendê-la. Aí, diante das insistências, eu disse o seguinte, falei, olha, eu vou caminhar da ponta da fila até o palco. Fala para ela colar comigo e ela vai me contando pelo meio do caminho. Aí foi o que aconteceu. Essa mulher juntou comigo, a hora que eu estava saindo ali da fila, e veio me dizendo, você não lembra de mim, né? Eu falei, não lembro de você. Ela falou, então, há 2 anos atrás, você rezou por mim e o meu marido, eu estava ali naquele canto. Quando ela começou a falar, eu virei e disse assim, você é a moça do mal de Potter. Ela falou, então você lembra? Eu falei, me lembro da situação, mas não me lembrava de você, porque você estava inchada, porque você estava de cabeça baixa, porque você estava chorando o tempo inteiro e você não olhou para mim em nenhum momento. Ela falou, você se lembra de tudo isso? Eu falei, me lembro. Ela falou, pois é, Márcio. Naquele dia, nós viemos aqui para poder pedir a Deus a graça de um milagre, porque nós casamos para ter família, porque nós queríamos ter os nossos filhos. Mas a doença era o impedimento. E naquele dia, eu vim para poder, com meu marido, pedirmos oração. Ao contrário do que os médicos pensavam, eu concluí aquela gestação. Mas realmente as deformidades da criança eram tantas que ela veio a falecer. Mas hoje eu vim aqui para poder te trazer o meu milagre. Descobri uma criança linda e perfeita que ela trazia nos braços. Ela disse para mim, Márcio, eu ainda tenho o mal de Potter. Mas o meu bebê veio perfeito. Há uma junta médica nos Estados Unidos estudando o meu caso porque ele é único. Porque pessoas na minha condição não podem gerar, não podem ter filhos. Mas olha aqui o meu milagre. E da última vez que eu a encontrei, o milagre havia se multiplicado. Ela estava com 4 filhos e continuava com aquele mal. Então eu vou lhe dizer mais uma vez. Nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos trabalhar, mas é Deus quem edifica a sua família. É Deus, eu digo família, você sabe por quê? Porque não tem nada nesse mundo mais importante do que a sua família. Não tem. Entende? Você pode fazer o que você quiser. Você pode sacrificar essa opção. Você pode escolher viver só. Você pode ser bem-sucedido profissionalmente, mas um dia você vai olhar para trás e você vai entender que a sua família era o mais importante da sua vida para você. Não é? A nossa família não compete com as outras missões que Deus nos dá. Então, nós precisamos entender que dentre os dons que o Senhor nos concedeu, ser família e ter família está entre os mais importantes. Família é um dom de Deus. E precisa ser o nosso santuário. A igreja doméstica é o santuário, é sagrada. É o lugar onde Deus habita conosco. E é o lugar onde o Senhor nos chama a ser presença dEle para aqueles que Ele nos deu. Então, em relação à família, uma coisa importante. Sem o homem, Deus não quis construí-la. Aí poderia aquele que fez todas as coisas, poderia dar um jeito da gente se multiplicar, né? Sem a contribuição de outra pessoa. Não é? Tem seres no mundo que se dividem. Você corta uma pata de uma estrela do mar, vira outra estrela do mar. Você tem 2. Não é? Isso poderia acontecer? Quem fez aquele ser poderia nos fazer de uma forma, não é? Que nós pudéssemos dar continuidade à nossa espécie, sem constituirmos uma família.
não é? Mas não foi essa a escolha de Deus, porque Deus nos fez aos pares. Deus nos fez para que nós nos complementássemos. Um homem sozinho não está completo, falta-lhe uma mulher. Uma mulher sozinha não está completa, falta-lhe o homem. E olha que interessante, Deus que ama tanta família, sem o ser humano não quis construí-la. Só que sem Deus, o homem também não pode mantê-la. Sem o homem, Deus não quis fazer a família. E sem Deus, o homem e a mulher não podem manter sua família. Se Deus não está no lar, a pessoa vigia em vão. Não é o que diz esta palavra? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os pedreiros, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, não é a cidade, gente, são as pessoas que estão nela. Em vão vigia a sentinela. Se Deus não proteger os seus, você vigia em vão, não é? A pessoa vigia em vão. Quantas mães vigiaram em vão porque vigiaram sozinhas? Quantos pais vigiaram em vão porque vigiaram sozinhos? Quanta esposa vigiou o marido e não adiantou nada? Quanto marido vigiou a esposa e não adiantou nada? O ladrão também vigia. Né? Para poder roubar, para poder assaltar, para fazer o mal, o ladrão também vigia. Então não é questão apenas de vigiar, é como você vigia, para que você vigia e com quem você vigia. Se Deus não está na casa, a nossa vigilância é falha, porque o ladrão, porque o assassino é mais forte do que nós. Satanás é mais forte que nós, mas não é mais forte do que Deus. Então, quando nós estamos com Deus, vencemos. Então, a primeira pedra na construção de um lar é a pedra angular que os construtores rejeitaram. A primeira pedra na construção de uma família, né? O primeiro elemento indispensável é Deus. Deus tem que ser o primeiro na nossa casa, no nosso lar, nos nossos corações. E isso eu ensinei para os meus filhos desde pequenininhos. Eu dizia para eles, e eles sabem disso, eu amo muito vocês, mas amo mais a Deus e amo a Deus por primeiro. E vocês podem amar o papai, mas primeiro vocês precisam amar a Deus. Porque sem Deus, vocês não teriam o pai de vocês, não teriam a mãe de vocês. Então Deus tem que ser o primeiro. Quando nós lutamos por nossa casa sem Deus, é como agarrar o vento. Não é? Tenho certeza que você já fez isso. Tentou ajudar um filho, tentou ajudar a esposa, o marido, a sogra, o sogro, o genro, a nora, o cunhado. Você tentou, você fez o que você podia, você deu o melhor de si, não é? Mas essa luta, se a vivemos desprovida da graça, por melhor que sejam as nossas intenções, é como agarrar o vento, né? O trabalho é inútil, o esforço não produz resultados, mas se nós trazemos Deus conosco em tudo aquilo que nós fazemos, tudo o que nós fazemos concorre para o nosso bem e para a glória de Deus. Quando você envolve o Senhor nas suas escolhas, nos seus planos, nas suas intenções, em tudo que você faz, aquilo que você faz se transforma em algo, em um objeto de bênção, em um instrumento de graça. Glorifica a Deus e espalha o céu por onde você passa. Essa é a diferença quando nós trazemos Deus conosco. Essa é a diferença quando nós não fazemos as coisas sozinhos, mas as regamos com a oração e decidimos sempre tendo o Senhor em nosso coração, em nossos pensamentos. E aí a palavra segue dizendo aqui, os filhos nessa casa são um dom. Os filhos são sempre uma bênção. Os filhos na casa dos que temem o Senhor são um dom e são uma bênção. Mas há casas, há famílias em que esses filhos deixaram de ser motivo de alegria. Eu conheço mães que só choram.
pais que estão envergonhados. Porque os seus filhos, mesmo sendo um dom de Deus e num primeiro momento sendo uma bênção, se deixaram de ser motivo de alegria, se tornaram motivo de dor, de preocupação, de tristeza. É doloroso, mas é verdade. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que sabedoria não é ter muitos filhos, mas ter filhos bons. Sabe, é uma estupidez, é uma ignorância, não é? É um desvirtuamento quando a pessoa pensa que estar aberto à vida e ter filhos é ter tantos filhos quanto consegue parir. Não é? Um coelho é assim, não é? Rato é assim. Mas o ser humano são os filhos que consegue educar com dignidade. Não é? A gente não pode se esconder atrás das dificuldades financeiras para não ter os filhos que nós podemos ter. Mas a gente também não pode ser irresponsável de jogar os filhos no mundo para o mundo educar. Não é? Tem quantos pais, pai homem, tem muitos filhos, cada um com uma mulher. Muitos filhos sem pai. E olha as dificuldades, as dores, as tristezas, as mágoas. Olha a ferida na vida desses filhos que simplesmente foram postos no mundo. Então não é simplesmente pôr filho no mundo. É pôr filho no mundo com a responsabilidade de ser pai para os seus filhos. Não é? Tem pais que não vão embora, mas também não se ocupam em educar os seus filhos para Deus, para a vida e para a bondade. Não é? Então, não é ter muitos filhos, gente. É ter tantos filhos quanto você pode ter para educá-los na fé, para educá-los para a vida e para o Senhor. Filhos bons. A nossa família melhora à medida em que nós nos aproximamos de Deus, à medida em que nós paramos de olhar cada um para si. E aqui eu estou falando principalmente de marido e mulher. A nossa família melhora quando eu paro de olhar para mim mesmo, minha esposa para de olhar para si mesma e passamos nós dois juntos a olhar para Deus. Como é que um casal, e aqui não só o casal, uma família, como é que uma família encontra direção na vida? Quando param de olhar para o próprio umbigo e levantam seus olhos para olhar para Deus. O Senhor nos guia, dá direção para nós. E é pelo temor do Senhor que nós tomamos posse desta bênção. Que bênção? Escuta aqui. Feliz, feliz. Essa é a primeira bênção. Felicidade. Feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos. Não é castigo, é bênção. Significa que os trabalhos de tuas mãos produzirão resultado. O que você fizer vai dar fruto e vai ser sustento para a sua vida. Viverás feliz e satisfeito. Então quem teme o Senhor, o que acontece com esta pessoa? Ela vive do que ela produz, ela vive feliz e satisfeita. Sua esposa é como uma vinha fecunda no interior da sua casa, dá muitos frutos. E a vinha produz a uva, que produz o vinho, que é sinônimo de alegria. Isso significa que na vida deste homem de Deus, a esposa é motivo de alegria. Mas essa palavra não é só para o homem, é também para a mulher. O seu marido é para ela motivo de alegria. Seus filhos, como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Por que brotos de oliveira? Você sabe quanto tempo dura uma oliveira? Sabe o Monte das Oliveiras, onde Jesus orou? Tem oliveiras lá ainda hoje que Jesus as viu e que viram Jesus. Tem oliveiras lá com mais de 2000 anos. Entende? Uma oliveira tem longevidade. E tudo na oliveira se aproveita. Ou seja,
é sinal de prosperidade, de bênção, de unção, de alimento, de calor. Assim será abençoado o homem, a mulher que respeita o Senhor. Me permita orar com você e por você um pouquinho. Sim, Senhor, diante desta palavra nós te pedimos esta graça. A todos nós, Senhor, que estamos orando agora, Senhor, concede-nos fé. Senhor, concede-nos o desejo de, se for preciso, sofrer por Ti. Muito melhor, Senhor, do que uma vida fácil, mas sem Ti, Senhor. Senhor, dá-nos um coração corajoso. Liberta-nos, Senhor, de todo egoísmo, liberta-nos, Senhor, de todo medo, nós te pedimos. Permita-nos, Senhor, nesse dia de hoje, estar inteiramente, Senhor, unidos a Ti. Permite, Senhor, que o céu desça sobre nós nesse momento de oração, que o Teu Espírito Santo se derrame sobre cada uma que está orando conosco neste momento. Pede a Jesus essa graça, que Ele venha ficar com você na sua casa, no seu lar. Diga a Ele: ó Jesus, fica perto de mim. Senhor, fortalece-me com Teu sangue. Senhor, dá-me a fé que remove as montanhas. Dá-me a força para entregar a vida, Senhor. Ajuda-me a temer a Deus, a respeitar a Deus, a dizer em todas as situações, como o Senhor disse, Senhor Jesus, dizer: sim, Pai, faça-se em mim segundo a Tua vontade, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Senhor, eu quero ficar firme, Senhor, eu quero erguer os olhos a Ti, eu quero, como foi dito, Senhor, eu quero, juntamente com os meus, ter os olhos postos em Ti, que a Tua paz neste dia, Senhor, venha sobre mim, que o Teu amor seja derramado, Senhor, no meu coração e de cada um desses meus irmãos. Faz-nos, Senhor, prontos para cumprir a Tua vontade. Faz-nos, Senhor, fortes para enfrentar qualquer sofrimento. Concede-nos, Senhor, a graça de Te ver como homem das dores, e que eu seja um testemunho vivo, Senhor, da Tua presença. Permita-me, Senhor, acreditar que nada pode me separar de Ti. Permite-me, Senhor, neste dia, diante de tantos desafios, tantas dificuldades, tantos problemas vividos na minha casa, Senhor, me permita acreditar que o Teu socorro virá no poderoso nome de Jesus. Eu creio que o Teu socorro virá no poderoso nome de Jesus. Você crê? Então, se você crê, diga: eu creio, Senhor, que o Teu socorro virá no poderoso nome de Jesus. Vamos pôr isso para fora? Vamos manifestar a nossa fé de uma forma concreta, materializar isso? Então, escreva aqui nos comentários: eu creio que o Teu socorro virá, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Quem crê, escreve. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a saúde e a paz. Que te abençoe neste dia e sempre. Esse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.